A paz e graça, a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João. Fora do sistema religioso, se afastando do sistema político, ok? Bem, primeiro eu quero iniciar com vocês nesse vídeo dizendo que eu não faço parte de qualquer tipo de placa de igreja ou CNPJ. E também não faço parte de qualquer tipo de partido. Não faço parte de partido de esquerda ou de direita. Eu me considero um cristão convertido, convencido pelo Espírito Santo, e sirvo a Cristo, sirvo a Deus. Não amo nada neste mundo. Vivo nele como se não vivesse, compro como se não comprasse, possuo como se não possuísse, pois a minha pátria está nos céus, conforme está nas Escrituras, e creio nisto. Por isso eu busco as coisas que são de cima, onde Cristo está sentada à destra de Deus. Eu ajunto o tesouro no céu, aonde Jesus me ensinou a buscar, ok? Bem, falando sobre isto e nisto, eu sempre tenho feito vídeos o qual é considerado pela maioria que somos loucos. Bom, a Bíblia diz que ele chamaria nós de loucos, ok? Falam que os nossos vídeos são teoria da conspiração. Por exemplo, uma nova ordem mundial, um único governo, né? E então eles dizem que é teoria da conspiração. Quando você fala do iluminismo, Illuminati, maçonaria, feitiçaria, ou até mesmo das pseudas religiões, ou aqueles que se dizem ser cristão e não são os bodes e são os joios. São os joios que estão no meio do trigo e são os bodes que estão no meio das ovelhas. Então, quando nós pregamos a verdade e contra o pecado, nós estamos levados a escutar um discurso dos ímpios, dos sodomitas, que nós não temos o amor. Que o que nós pregamos contra o pecado, adultério, fornicação, mentira, roubo e tudo, né? Essas coisas que acontecem nos dias de hoje. Então nós somos o quê? Nós somos maus e fazemos discurso do ódio. E na verdade, não é verdade. A verdade é que Deus, o nosso Pai, tem nos abençoado e tem feito nós prosperarmos diante da sua palavra. Então, na verdade, irmãos, a vida continua, entendeu? A vida continua e nós, mesmo que sendo perseguidos, sendo odiados por essa elite, por esse sistema, então nós temos que prosseguir, nós não podemos parar. Na mensagem do Senhor Jesus, Ele nos alertou. Olha, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados. Jesus na sua mensagem nos alertou. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados por minha causa. Então, Jesus já mostrou, Ele já revelou para nós. E Ele diz mais: você quer ser cristão? Você quer me servir? Você quer a tua herança eterna? Eu sou o teu Criador. Eu sou teu Pai, diz Deus. Está aqui meu filho que está pregando para vocês, ensinando a mensagem. Então Jesus veio, o verbo se fez carne para ensinar a nós. Então Ele diz: quer seguir a mim? Quer a salvação? Quer a herança eterna? Então seja santo. Como ser santo? Seja separado do mundo. Santo quer dizer ser separado. Daí Ele diz assim: toma a tua cruz e segue-me. É isso que diz. Toma a tua cruz e segue-me. Você vai ser odiado e perseguido. Então, o cristão passa por isso. Aí, dentro desse contexto e texto de que Jesus deixou para mim, deixou para você, deixou para a igreja, sendo perseguido, odiado, preso, Ele diz: vocês são vencedores. Nós somos vencedores. O apóstolo Paulo diz: somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Ok? Então, temos os textos e o contexto da história da Bíblia de Gênesis e Apocalipse para nos ensinar a caminhar e ser vitoriosos. Agora, nós também vivemos num mundo o qual o próprio Jesus disse que jaz no maligno há 2000 anos atrás. Que chegaria a apostasia, abandonaria uma fé, abandonaria as leis de Deus, e é o que está acontecendo. Chegaria a ascensão do aquele que o filho do iníquo, né? A besta, o anticristo. E ele traria um discurso de paz e justiça. Mas depois ele ia
querer adoração, porque ele vai resolver os problemas humanamente, dizendo que não tem solução. Esse mundo não tem solução. Tanto que o próprio Senhor Deus anuncia o fim desde o princípio. Isaías, está escrito: anuncio o fim desde o princípio, farei toda a minha vontade, cumprirei a minha vontade e acabou. O apóstolo Pedro ensina e exorta, dizendo: o mundo está reservado para o dia do grande fogo. Então, a elite, os ricos, Lúcifer, os demônios trabalham, sendo e são opositor a Deus. Aí temos a Bíblia que nos ensina tudo o que vai acontecer. Tudo que aconteceu, tudo que vai acontecer. Aliás, a Bíblia, a Escritura ensina tudo o que aconteceu, tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer no futuro. Está tudo revelado. Não tem mais revelação. Acabou. Nesse sentido do que tudo que está escrito vai acontecer. Entendeu? Aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Está revelado, acabou. É só ler a Escritura. E com isso nós fazemos as análises e montamos os quebra-cabeças daquilo que Jesus disse, para nós olhar, né? Olha para a figueira. Se você olhar para ela e ver que as folhas estão caindo, próximo está o inverno, né? Você olha para o horizonte e você vê que estava um sol bonito, de repente avermelhou, escureceu, vai chover. Então Jesus começa a ensinar a sua mensagem em dizer sobre os sinais que haveriam, sobre o fim do mundo. Eles perguntam para ele, ele começa a citar Mateus 24, daí tem o Apocalipse, as cartas dos apóstolos, e ele fala que é para nós observarmos, todas essas coisas. Quando vir, né, a folha caindo lá na figueira, sabe que está próximo o inverno. Assim, quando virdes que todas essas coisas que estão acontecendo, a abominação, a desolação, a apostasia, tudo que está acontecendo hoje, sabei que está próximo a vinda do Filho do Homem. Ninguém sabe dia e hora, unicamente o Pai, disse o Senhor Jesus. Então vamos reter essa palavra, guardar isso no nosso coração. Então vamos agora ver os sinais: fome, peste, guerras. Toda a vida existiu isso, mas hoje com maior intensidade. O amor de quase todos ou de muitos se esfriará. Estamos vivendo isto. Tempos de Sodoma e Gomorra, estamos vivendo isso. Ideologias de gênero, de tentar um projeto. E dentro desse vídeo eu quero mostrar o projeto para vocês. Ele é floreado. Ele é um vaso com muitas flores. Qual que é a proposta do governo 66 da política? Sempre resolver os problemas, mas nunca resolve. E então vai levantar lá o Eníquio, o filho da perdição, que vai executar esse plano que eu vou mostrar para vocês. Eles já estão trabalhando nele. Estão trabalhando. Deus fala lá que ele vai destruir a terra. E fez lá no futuro, está em Apocalipse, e fez Deus não reformou, e fez Deus novos céus e nova terra, e o mar não existe mais. Só que como os satanistas, os luciferianos, os iluminados, aqueles que são das seitas aí, eles são opositores a Deus. Olha, Deus falou que vai destruir a terra, não vai não, nós não vamos deixar. Tá vendo? Tá vindo tempestade, furacão, mas é a natureza, não é ele que está fazendo. Mas não é verdade o que eles estão dizendo, que não é Deus. A verdade é Deus que está manifestando, tocando na terra. É Deus que envia os furacões, é Deus que envia a tempestade, é Deus que envia os terremotos, é Deus que envia as pestes. Eu posso provar biblicamente para você isso. Lá em Apocalipse, Mateus 24 é princípio, e lá em Apocalipse é Deus. Não é o diabo que traz a peste, não é o diabo que traz a morte, não é o diabo que traz os meteoros caindo sobre a terra. Então falaria, o diabo vai lá, Deus manda o diabo vai lá, né? Não. A palavra fala lá em Apocalipse, as 7 trombetas do Senhor, os 7 selos, os ais, e Deus manda o anjo, e o anjo vai lá, e o anjo toca a primeira trombeta, e o anjo toca a primeira trombeta, e o anjo toca a segunda, toca a terceira, toca a quarta. Aí vem Jesus abrindo os selos,
no selo. Aí vem mais fome do que vocês estão vendo agora, mais peste do que vocês estão vendo agora, mais mortandade, mais guerra. O mundo vai virar um caos. Isso aqui não é um vídeo para tirar você ou para colocar temor, não é um vídeo para fazer terrorismo na tua cabeça, é para mostrar para você a realidade. Eu posso dizer para você que no dia de amanhã você vai acordar e você vai ter fome, vai ter sede, vai ter tuas necessidades a fazer. Pode falar. E vai ser assim. Você vai chegar a hora do teu café, você vai estar com fome. Vai chegar a hora do teu almoço, você vai estar com fome. Se você estiver trabalhando, você vai ter aquele momento que você vai cansar, vai ter que dar aquela parada. Então são lógicas da vida. Vai acontecer isso na sua vida. O Apocalipse vai acontecer isso na vida da humanidade, na vida dos seres humanos. E como eu disse, então aqui eu vou mostrar para vocês o projeto 666 da besta que nós estamos vivendo as últimas horas, a reta final e a volta de Jesus e o grande tribunal de Cristo. Qual lado você estará neste dia? No dia do tribunal de Cristo. Qual lado o Senhor vai colocar você? Na esquerda ou na direita? Porque Jesus vai separar os bodes das ovelhas, Jesus vai separar o joio do trigo e vai dar a sentença final. Ele vai dizer aos que estão à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas dirá aos da esquerda, tive fome e não me deste comer, tive doente e não foste me visitar, tive preso e não foste me visitar. Jesus vai citar, tive nu, vai citar tantas coisas a eles na sua condenação, os que estão na esquerda, e vai dizer: para o fogo eterno, aonde serão lançados no lago de fogo e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. É o que diz a Escritura, não sou eu não sou juiz, eu não sou Deus, eu estou passando aquilo que é verdade que vai acontecer. Se você morreu hoje, você vai receber essa sentença. Por isso que eu te digo a você: escolha a bênção. E a bênção é: aceite o convite de Jesus e obedeça o Evangelho, viva o Evangelho. Aceite o convite. O próprio Deus disse a Israel: eis que eu coloco diante de vocês bênção ou maldição. Escolha a bênção para que te vá bem. Então a bênção é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a luz, enfim, não tem outro. Mas como vou seguir Jesus? Lendo as Escrituras, obedecendo aos seus ensinos e doutrinas que ele deixou. E não só o que ele deixou, mas também o que ele deixou intermédio dos apóstolos e profetas. Está nas Escrituras o manual. Está nas Escrituras. A Escritura para nós é a Constituição universal e espiritual, não tem outra. Obedecemos a Constituição brasileira. Outros países obedecem a Constituição, mas não obedecem a Deus. Então, primeiramente, devemos o quê? Obedecer a Deus ou aos homens? Primeiramente a Deus e depois aos homens, constituído por Deus, desde que esteja na palavra, obedecer também às autoridades, desde que vivam e estejam vivendo perante a palavra, ok? Bem, queridos, então mostrando isso para vocês, dentro da escatologia, da volta de Jesus, que haverá tudo isso e que o Senhor tem nos revelado, eu quero mostrar para vocês aqui, pode ver aqui, eu tô com aberto aqui, os objetivos do desenvolvimento, os objetivos de desenvolvimento sustentável, os objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil. Veja aqui, nós temos a Bíblia, a Escritura, como eu disse, do começo, meio e fim, que revela tudo. Revela o começo, o meio e o fim. E aqui, nesse projeto da ONU, você pode observar aqui, aqui é um projeto que mostra o que vai ser o começo, o meio e o fim do projeto deles, sendo opositores a Deus. Enquanto que Deus disse: eu vou destruir a terra, tudo que acontece na terra, o aquecimento, que vocês sabem, global, todas as intempéries que está acontecendo, o derretimento das calotas polares,
sinais no céu, todas essas coisas que estão acontecendo, elas vêm da parte de Deus. Você não acredita? Então creia. Porque a própria palavra diz que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Não morre um pardal, um passarinho sem que Deus saiba. Então, veja bem. Até mesmo todos os fios de cabelo da sua cabeça, Deus sabe, está contado. Então tudo está no controle de Deus, não vem essa história não. Agora aqui na ciência, eu falo que tem as duas ciências, a do conhecimento, a do bem e do mal. O homem comeu do mal e vive a ciência do mal. Por exemplo, a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, isso é tudo contra Deus. Eles não são criacionistas, nós cristãos somos criacionistas, cremos que fomos criados por Deus, nós não viemos lá da evolução de Darwin, nós não viemos de lá, ok? E aqui então tem um projeto do governo 666 da besta, que vou dizer para vocês que é o governo 66, é o governo da ONU, da nova ordem mundial, da elite, do G7, do G20, enfim, do globalismo. Olha só, o objetivo de desenvolvimento sustentável são um apelo global, viu? É no mundo todo. A ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir às pessoas em todos os lugares que possam desfrutar de paz e de prosperidade. Viram? A própria palavra de Jesus, e Jesus disse, quando disserem a paz e justiça e prosperidade, então virá repentina destruição. E aqui eles já estão pregando isso, né? Eles vão implantar isso, estão implantando isso para proteger o meio ambiente, adoram mais a criatura, né? A árvore, o mato, do que o Criador, o homem, político, estrelas gospel, estrelas atores, enfim. Essa elite que está sendo adorada pelo mundo. Cantores, jogadores de futebol, enfim. Toda essa classe artística, ok? E aqui diz, e vai proteger o meio ambiente e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar. O que diz a Bíblia? Paz e prosperidade. Esses são os objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo, a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. Só que essa Agenda 2030 não é só no Brasil. Já não disse aqui, já fiz a leitura aqui, ó. O objetivo desenvolvimento sustentável são um apelo global. Aqui eu estou falando, né, do Brasil, no Brasil, mas essa situação é para o mundo todo. Vamos lá ver o que eles querem fazer sendo opositor a Deus. Enquanto Deus fala que as coisas vão piorar, haverá fome, peste, terremoto, catástrofe, as estrelas do céu vão cair como figos verdes, as potências do céu serão abaladas, é o que nós estamos observando, né? E o fim será com fogo. Vamos lá. Deus diz isso. Anuncia o fim desde o princípio, farei toda a minha vontade e acabou. Olha o que eles dizem. Esses aqui são opositor àquilo que Deus diz. Quer ver? Olha aqui. Vamos lá, a primeira. Vamos à erradicação da pobreza. Bom, eles dizem aqui que não vai ter mais pobre. Esse é o projeto 666 do governo político mundial da nova era, dos tais que se diz ser iluminados. Então eles pregam, eles trouxeram esse projeto e dizem que vão fazer o mundo o quê? Eles vão erradicar a fome. Isso é uma... Vamos ver. Quem é o pai da mentira? Tá, você sabe que tem coisas que não dá para falar aqui, eu vou ter que me abster de falar. Entendeu? Porque eu estou contradizendo o sistema aqui, então esse vídeo eu não sei se você vai passar. Se passou, é que você está assistindo aí. Se não passou, é porque o sistema está cada dia mais cerceando e tirando o nosso direito, a nossa liberdade. Estão escravizando a humanidade, como está na Escritura, que seria assim. Então tá. Eles falam que vão erradicar a pobreza. Nunca fizeram isso e nunca farão isso. Existe um povo seleto aí, que eles, os tais iluminados, que são escolhidos pelo portador da luz e que pregam isso, que são opositores a Deus. Tanto que aqueles que não são opositores sabem que isso é mentira, que o mundo vai entrar em caos, o mundo vai entrar em colapso, Deus vai mandar fogo na terra, Deus vai destruir a terra, Deus fará novo céu. Então nós cristãos, nós que conhecemos a palavra, sabemos disso.
eles que são opositor, a elite, os donos do dinheiro, os donos do mundo em si, porque, mas o mundo pode dizer assim, não, mas irmão, mas o mundo é de Deus, tudo é dele. Só que por um período de tempo, ele foi entregue na mão de Satanás. Você tem que entender isso, irmão. O mundo é nosso. Não é, nós perdemos. Nossos pais, Adão e Eva, perdeu. E o Senhor entregou na mão de Satanás. E Deus permite para que se cumpra as escrituras. Eu não vou poder fugir do assunto aqui, porque lá em Lucas capítulo 4, Jesus foi tentado e o diabo ofereceu tudo para ele. O poder dos homens, o poder político, o ouro, a prata, mostrou todos os reinos da terra e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorarem. Porque a mim, disse Satanás. O próprio diabo disse, a mim, dizendo assim, apontou para ele, a mim foi entregue isso aqui, eu dou aquilo que eu quiser. E Jesus em nenhum momento disse, não, Satanás, você está mentindo. Não. Mas Jesus disse, também está escrito, Satanás, adorarás somente o Senhor teu Deus. Então o diabo queria dar tudo para Jesus adorá-lo, mas Jesus, sendo o criador de tudo e sabendo de tudo, né, venceu com a palavra, mas também está escrito na lei, adorarás somente o Senhor teu Deus. E Satanás teve que ir embora, ok? Só que quando Satanás chega aos homens e prega e ensina isso, o engano, que é mentira, que não vai ser destruído, que Jesus não vai voltar, que não haverá juízo, então ele distorce tudo, ele oferece. E ele pode dar, ele dá, ele é o Deus Mamon, o Deus desse século. Ele opera maravilhas, ele faz milagres. Como que não? Você fala que não? A palavra diz que os demônios fazem sim. Satanás fez milagres, mandou fogo do céu, consumiu as ovelhas de Jó, consumiu até mesmo os servos, mandou tempestade, mandou furacão, derrubou a casa, lá matou os filhos de Jó. Satanás faz milagres. A palavra diz que o anticristo fará milagres, que se possível enganará até mesmo os escolhidos, ok? Então Satanás tem poder, ele fará prodígios e maravilhas. Os falsos profetas da mesma forma fazem milagres. O espírito do engano, o espírito da luxúria de Oséias 4, Jesus disse, vocês fizeram milagres e maravilhas, mas eu nem te conheço, nunca te vi. Nesse sentido de obedecer a minha mensagem, vai falar que quer vir morar no céu? Não, estão excluídos. Então, aqui eles falam que vão erradicar a pobreza. Mentira. 2, fome zero, né? E a agricultura sustentável. O que é agricultura sustentável? Eles não querem que derrube uma árvore. Então, hoje, mais vale se você cometer um homicídio e fugir 24 horas, você responde o processo de liberdade. Se você cortar uma árvore ou matar um animal, você é preso, não tem nem fiança. E daí? Quem que tem mais valor aí? Amaram mais a criatura do que o Criador. Estão amando mais a árvore, o pé de mato, o capim, a formiga, defensores dessas coisas, do que o Criador. Eles adoram isso. Isso passa a ser adoração, idolatria. Mas não obedece à verdade, não obedece a Deus. E não crê que o Senhor vai destruir tudo isso. A palavra diz que a terra geme, esperando a volta de Jesus para que tudo se termine. A terra, a natureza está gemendo por causa do pecado e da maldade, que tem que haver o conflito. Há um grande conflito, né? E essas coisas têm que acontecer. E é Deus que faz, ok? Então eles dizem que vão erradicar a fome zero, e vão fazer a agricultura sustentável. Fazendo como que forma? Aplicando leis, proibindo de plantar, proibindo de criar gado. Eles estão fazendo isso há muito tempo, porque o gado solta pum, não sei o que, daí acaba com o sistema. Então estão proibindo de plantar, estão proibindo de comer. A palavra diz que viria esse dia, está na Bíblia. Chegaria o tempo que eles proibiriam o casamento, proibiriam as comidas. Está na Escritura, veja o versículo aí. Aquilo que Deus criou para os seus, eles iam proibir, com leis aprovadas em intermédio de corrupção. Pagariam sentenças aos juízes, aos deputados, senadores. Eles pagariam milhões, e esses votariam a favor para fazer leis, e essas leis têm que ser cumpridas. Então, eles vão acabar, segundo eles, com a fome. Vai acabar com a fome zero, mas vão fazer o quê? Comida de laboratório. Estão criando células, carne de laboratório, tudo com gosto artificial, e proibindo usufruir daquilo que Deus criou para os seus, ok? Vamos lá. Saúde e bem-estar, outra mentira. É igual você vai no posto, nunca tem os médicos necessários, nunca tem os remédios que eles dizem que dão lá na farmácia.
saúde e bem-estar. Aí eles colocam lá para você fazer uma reclamação na ouvidoria da saúde, fazem a maior propaganda, ouvidoria da saúde, liga e reclama. Você liga lá, não acontece nada. Eu sei porque eu fiz isso. Eu já fiquei doente, já fiz denúncia, não dá nada. É tudo, é uma falsa, é uma ilusão, é uma mentira, é um engano. Então, saúde e bem-estar. Eles querem implantar isso, mas é tudo mentira, tudo engano. Nada disso eles vão resolver. Deus disse que não vai resolver, porque é o caos, é mentira. Tá, educação de qualidade. Bom, educação de qualidade já coloca, engloba o quê? Os ensinos do quê? Tá aqui, ó. Eu estou no 4 aqui já. Educação de qualidade. Ah, tá. Teoria de Darwin, mundo sustentável, opositor a Deus, ideologia de gênero, tudo contaminado. Não pode falar da Bíblia mais, a Bíblia é discurso de ódio. Então, essa educação aqui é de qualidade. E a de Deus não é. Mentira. Mais uma mentira. Educação de qualidade, mas não pode falar de Jesus, não pode falar da Bíblia. Aqui pode falar do que? Ideologia de gênero. Você sabe de tudo o que está acontecendo agora na face da terra, de todo mundo. Então, outra mentira. Vamos lá? 5. Está aqui. Aqui eles vão, diz que uma educação de qualidade, mas eles vão implantar dentro dessa educação de qualidade, já querem colocar aqui nas escolas. Está aqui, ó. O 5. Igualdade de gênero. Não vai ter gênero mais, não tem homem, não tem mulher. Todo mundo é igual. Ele não pode ser ele, ela não pode ser ela. Então, eles vão implantar essa cartilha aqui, ó. Então, esse projeto aqui da ONU é o governo político 666 da besta. Aqui no 5º, a 5ª pauta é a igualdade de gênero. Vão implantar ideologias de gênero. Então, isso está sendo implantado no mundo todo. Aqui no 6 é água potável e saneamento. É o que eles sempre estão pregando. Água potável, saneamento, toda a população. Só que o que acontece? Tudo pago. Ah, tá, mas tá certo, é justo? Sim, quando fizeram essa ideia e foi implantado o saneamento básico, hídrico, sobre toda a população das grandes cidades, então era feito um projeto para, você ter uma tarifinha social para você pagar para ter. Tem que pagar funcionário, tem que pagar aquele que vai lá, o tratamento da água, as bombas que bombeiam, ou as tubulações que estão colocadas, história, quebra, tem a manutenção. Então, você vai pagar uma taxa ali, é tudo calculado, e você então vai pagar uma taxa para manter o sistema de água, água potável e saneamento básico, que seria o esgoto, ok? Justo? Justo, mas não é isso que eles fizeram. Hoje, eles privatizaram e as empresas politizaram isso. Eles, o sistema, pagam milhões. Tem até aqueles que entraram para ganhar dinheiro, compram ações, por exemplo, da Sanepar aqui no Paraná, da Sabesp em São Paulo, enfim, foi vendido para terceiros, que não é mais uma questão de água potável, uma ação social, não é mais. Agora é uma questão de lucro. Então as empresas vieram, compraram e agora eles arrecadam, ganham milhões, faturam milhões. Esse é o sistema e mentiroso que é da nova era. Eles estão no comando de tudo. Vamos lá. Energia limpa e acessível. Mais uma mentira. Energia limpa e acessível. Mais uma falácia. Eu sei porque eu estou sofrendo lá, estou tentando pôr luz da chácara, não pode, diz que não pode pôr. Porque eu teria que ter 22 mil metros. Eu tenho só 2 mil metros, 2 mil e pouquinhos metros. Então diz que não pode ligar. É lei, não pode ligar. Então tem que ficar lá sem luz. Então vamos lá, está na justiça, mas a Constituição não diz isso. A Constituição diz outra coisa. Bom, essa é a Constituição do homem. A justiça do homem, como trapo de imundícia, diz que eu tenho direito. Daí, como é a justiça do homem, como trapo de imundícia, eles vão lá, pisam na Constituição e dizem, não pode. Porque daí fizeram uma lei paralela, não, você pode ter luz na sua chácara se você tiver 22 mil metros quadrados. Se você não tiver 22 mil metros, não dá para ligar. Você viu como é que é? Justiça dos homens, como trapo de imundícia. Faz uma lei, que segundo eles causa, ou é lei pétrea, pétrea, e não pode ser mudado, não pode passar por cima, mas eles vêm e faz outra, não pode. Então não pode ligar porque só tem 2 mil metros
2.000 metros, 2.400 metros, então não dá para ligar. Então vamos ligar só se você tiver. Então tá assim, daí se fala energia limpa, daí agora estão, não pode mais fazer reservatórios, como Itaipu, tal, enorme, né? Porque acaba com a natureza, então vamos pegar do sol. Daí já taxaram o sol. Isso é tudo questão do Deus Mamon, tudo dinheiro. É tudo uma falácia e um engano. Energia limpa e acessível. Mentira. Mais uma mentira do sistema 666 da política da nova ordem mundial. Trabalho decente, trabalho aqui no 8. Trabalho decente e crescimento econômico. Mentira. Outra mentira. Você pegou a idade, se você fez, se não fez, não faz mais, que não te dá um emprego. Eu estou com 52 anos, já faz acho que uns 10, 12 anos que eu estou desempregado. Não consigo, fiz várias entrevistas, mas não consigo emprego. Eles dizem que vão melhorar, mas a situação piora. A cada dia que passa, o trabalho decente e crescimento, econômico. O que eles estão dizendo aqui na pauta da nova ordem mundial? Eles vão trabalhar para ter trabalho decente, tirar da escravidão, coisa do gênero, e você vai ganhar muito bem. Tudo mentira. Tudo mentira. O salário mínimo do Brasil é um dos piores do mundo. Não dá para comprar nem meia cesta básica mais, pra você ter uma ideia, por causa da inflação. Então é mentira. Há crescimento econômico, quer dizer, eles vão mentira. Na verdade, eles estão colocando assim, tem a terceira revolução, né, no caso industrial, que seria, agora nós vivemos o tempo da inteligência artificial. Estão acabando com muitas funções. As montadoras empregavam 100 mil antigamente, hoje elas estão automatizadas. Se elas registravam 100 mil funcionários, hoje elas têm 20, 15, 10 mil. Entendeu? De 100, caiu 90%. Entendeu? Então, como que eles estão falando que trabalho decente e com maior salário? Mentira. Então, hoje você vê uma massa muito grande de pessoas desempregadas. Eu sou um deles. Aí eles vão dizer, não, sempre pegando uma jovem, tem que estudar, tem que estar na escola, não sei o quê. Mas não adianta nada. Eu tenho 500 cursos. 52 anos, não chamo nem para entrevista. Porque sempre vai ter o mais novo. É muita população, é muita gente, pouco emprego. E o salário? Baixo. Muito baixo o salário. Hoje no Brasil, a maioria das pessoas que eu conheço ganham no máximo 2 salários. Um salário, maioria salário mínimo. Tem aí uma classe que ganha acima de R$2.000, que chega a 1,5 salário. Quem ganha 2.000 hoje, 2.200, está ganhando muito bem. Principalmente agora em 2022, mês 11 que nós estamos, um tempo de crise, entendeu? Então é tudo mentira, porque a implantação da inteligência artificial acabou com muitos empregos. Cobradores de ônibus estão sendo dispensados, estão colocando tudo no cartão, tudo passar no cartão. Olha, eu ficaria horas falando de empregos que já foram extintos, estão extinguindo, está extinto, está entrando em extinção muitas funções, muitas profissões estão sendo extintas e sendo aplicado a inteligência artificial. Hoje em dia se fazem mais tudo pela internet, a maioria das coisas. Nós entramos no reset, na verdade, que as pessoas não estão percebendo, já foi resetado. Já foi resetado. Um monte de coisa que não podia fazer pela internet, agora se obriga-se a fazer. A nova ordem obrigou a fazer, devido ao C-19. Né, a pandemia que veio trouxe isso. Então avançou a agenda. Então isso aqui, trabalho decente, crescimento, eles dizem que vão arrumar um trabalho decente, um trabalho bom para a humanidade, para os povos, e com um valor a crescimento econômico, você vai ganhar muito bem. Mentira. Vamos lá, esse é o 8, né? Indústria, como é que tá ali? Indústria e inovação, no caso da infraestrutura, né? Indústria e inovação da infraestrutura. Também entra na parte tecnológica, na parte da inteligência artificial que estão fazendo, como eu acabei. Eles estão só avançando e isso aí faz parte do sistema 66 da política mundial global, ok? Redução
da desigualdade. Mentira. Né? Redução. Eles vão reduzir as desigualdades sociais. Olha, na pandemia, os ricos ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres. Tá cheio de matéria aí, né? Da Globo, da G1, enfim, de todos os meios de comunicação, veículos de comunicação anunciaram que os ricos, no caso, ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. Como que eles estão pregando aqui? Aqui é o item número 10 do projeto da ONU, do projeto do Mundo Sustentável, do projeto do governo da besta 666, que ia haver a redução de desigualdade. Não, mentira, aumentou. Ok? Agora é o seguinte, a pandemia da Covid-19 atinge a todos, mas os efeitos são bem diversos. Na América Latina, o número de pobres e desempregados, claro que vai aumentar e muito. Isso já tem sido repetido e constatado. Mas a fortuna da parcela mais rica da população também vem crescendo em meio a essa crise sanitária. É o que aponta um novo relatório da organização Oxfam. Ariel Palacios, nosso correspondente para a América Latina, está aqui com mais informações para a gente. Quer dizer que os ricos ficaram ainda mais ricos desde março, Ariel? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde a todos. Pois é, os muito ricos já ficaram um pouco mais ricos nesta crise econômica na América Latina. Segundo a organização não governamental britânica Oxfam, 73 multimilionários latino-americanos aumentaram suas fortunas entre março e junho, em julho, quer dizer, os primeiros 4 meses da pandemia na região. O aumento é de cerca de 48 bilhões de dólares. E esse volume, Maria, equivale a 33% do total de fundos previstos em todos os pacotes financeiros que os governos da América Latina anunciaram nestes últimos tempos para tentar reativar a economia. Com relação ao Brasil, a organização indica que 42 multimilionários brasileiros aumentaram suas fortunas de um total de 123 bilhões de dólares em março passado para 157 bilhões de dólares no início de julho. Ou seja, um aumento de 34 bilhões de dólares neste período. Segundo a Oxfam, Maria, os multimilionários latino-americanos permanecem totalmente imunes à crise econômica desatada pelo novo coronavírus. Já na outra ponta da sociedade, a perspectiva é muito ruim. Pouco antes do último Réveillon, quando tantas pessoas na América Latina brindavam pela chegada de 2020 e pelo fim de 2019, lembra? Todo mundo falava, ainda bem que 2019 terminou, que comece de uma vez por todas 2020. Bom, o pessoal já está arrependido. A perspectiva era que a América Latina ia ter um crescimento medíocre de 1,3% neste ano. Comparado hoje a esse 1,3%, parece próspero. Agora a previsão é de uma tenebrosa queda de 9,1%. Essa crise afeta principalmente a classe baixa, que fica mais pobre. Boa parte dessas pessoas se tornarão novos pobres. Entre 30 milhões e 50 milhões de pessoas despencariam da classe média para baixa, dependendo das estimativas, na América Latina inteira, Maria. Esse é mais um efeito colateral dessa pandemia. Vamos lá. Crises e... Vamos aqui no 11. Crises e comunidades sustentáveis. Não. Cidades... Tá aqui, ó, no 11. Cidades e comunidades sustentáveis. Eles dizem que vão criar. Estão criando aí. Aqui no 11, tá vendo? Cidades e comunidades sustentáveis. Então eles dizem que vão criar, né? Você vai ter tua casa, que eu tenho minha casa aqui, vai ser uma... Vamos tentar, eles dizem que vão fazer, e vai ser sustentável. Vou ter minha energia, vou ter minha água, vou ter minha comida. Ué, tá aqui, lá, ó, cidades e comunidades. Eu moro numa comunidade, eu moro numa cidade sustentável. Então quer dizer que essa cidade vai ser... eles não vão fazer... Não precisa fazer mais nada, vai só aqui, nós vamos ser. Mentira, não tem como. Alguém tem que produzir, alguém tem que construir, alguém tem que fazer alguma coisa. Como que nós vamos ser autossustentáveis? Não tem como. Aqui, por exemplo, eu planto nos vasos, mas não dá para plantar mais do que isso. Como que eu posso ter uma casa, uma cidade sustentável? Sempre vai estar à mercê do governo.
do Estado ou do governo 66, da política, da besta, sempre vai estar. Por exemplo, eu poderia ter uma casa sustentável e colocar, por exemplo, as placas solares. Já taxaram o sol, tem que pagar o sol que eu estou usando, que não é deles, eu tenho que pagar para o governo. Ela é autossustentável? Está sendo, se eu coloquei as placas, mas eu tenho que pagar para quem? Então não está sendo, não está tendo benefício nenhum, tem que dar dinheiro para eles, para o governo. Mentira. Vamos lá, 12. Consumo e produção responsável. Aqui tem o logotipo do infinito. Consumo e produção responsável. Então o consumo tem que ser responsável. Então você vai comer, você comia um bifão assim? Não, você não vai comer mais. Aliás, nem vai comer mais bife, vamos proibir. Vamos supor, então fizeram a carne lá de plástico, lá no laboratório, carne de fezes, que tem também, já fizeram carne, né? Pegaram fezes, fizeram um processo lá e fizeram carne de fezes. Já coloquei essa matéria em nosso canal e tem para isso, se você colocar, puxar lá, aparece. Tá, então eu comia 200 gramas daquela carne que agora está sendo feita de fezes. Vamos supor que eu estivesse comendo essa carne. Então, para ser melhor, né, para ser um mundo sustentável, consumo e produção sustentável. Ou responsáveis. Ó, consumo e produção responsável. Então, seja responsável, cara. Se você pode comer e não vai morrer de fome 100 gramas, então coma 100, não queira comer 200. Então vai ter um consumo e produção responsável. Tudo vai ser responsabilizado. Você não vai ter liberdade. Esse aqui é o projeto deles, tá? Vai ser um ciclo infinito. Vamos lá. Ação contra a mudança global do clima. Ações contra a ação global do clima. Então eles vão colocar ações. Ó, você pode fazer isso? Não pode. Pode fazer aquilo? Não pode. Eles vão colocar ações. Leis, já tá cheio de leis para o meio ambiente. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e um monte de coisa. Eles vão colocar uma ação contra a mudança global. Eles vão colocar uma ação contra aquilo que Deus está mandando. O apocalipse, o derretimento das calotas polares, o aquecimento global. Eles vão colocar ações, leis contra isso, porque quem está mandando é o Criador. Só que eles falam que é a natureza, a mãe natureza, a mãe Gaia, né? A deusa da terra, a mãe natureza, Gaia, está revoltada. Então vamos criar leis tal, porque está prejudicando. Então vamos fazer lei contra a mudança climática do mundo, ok? Esse é o 13, número do PT. 13, 14. 14 está ali, vida na água. Eles vão proteger os mares, os peixes. Eles vão proteger tudo. Eles são deuses, entendeu? Mas a palavra diz que Deus vai morrer a terça parte de todas as criaturas do mar. Vai cair uma estrela no mar que vai tornar as águas do mar amargas e vai virar um caos. Eles dizem que vão proteger e Deus vai destruir. Está escrito e vai acontecer o que está na escritura, ok? 15. Vida terrestre. Também. Está no projeto deles, vida terrestre. Então isso proíbe de você fazer qualquer coisa. Hoje você não pode abrir um posto, depende do posto, tem que ter autorização do Estado, principalmente na cidade grande. Mas diz que vão proteger a vida terrestre. É a cereja do bolo, a vida terrestre. Eles adoram tudo: mato, passarinho, pedaço de pau, pedra, rio, tudo. Eles adoram, se prostram. Tem mais valor isso do que a vida de um ser humano. Mas a palavra não diz isso. A palavra diz que mais vale uma alma, né? Nós falamos que vale mais uma alma porque Jesus disse que preço tem a salvação. Que dinheiro pode comprar a tua salvação? Dinheiro nenhum. Mas eles falam que, na verdade, a vida humana vai embora. Agora, aquilo ali, não, tem que ser eterno. É o que eles pegam. Bom, vamos lá para a parte mais final, o que eu acredito que está acontecendo agora também. A implantação da nova ordem, a implantação do governo mundial. E as escrituras diz bem assim, lá em Tessalonicenses, se eu não me engano, está escrito bem assim: quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição. Isso está na escritura. Então, montando o quebra-cabeça da nova ordem mundial, veja aqui, ó. Olha aqui no 16. A nova era, governo
da besta, o governo político do mundo, a nova ordem mundial, a nova era mundial, os tais dos iluminados que receberam do portador da luz, de Lúcifer, a luz, o conhecimento, disse: não vai ser destruído o mundo, vamos implantar tudo isso que eu li para vocês. E aqui, ó, tá na pauta 17, colocaram aqui paz, eles vão trazer paz, vai acabar, né? Só paz e amor. Agora, nessa eleição passada, o amor ganhou, né? No caso é o PT, as invasões que está acontecendo nos mercados, o comunismo, antes, né? Não pode falar, tem muita coisa que não dá para falar aqui. Mas digamos aqui, o amor venceu. O comunismo que está aí, em todo mundo sendo implantado, principalmente aqui na América Latina, na América do Sul. Então, o amor venceu. E é o que eles estão fazendo aqui, ó. Aqui na pauta 16 da ONU, da nova ordem mundial, eles vão trazer o quê? Paz e justiça às instituições. Paz e justiça. É o que eles estão dizendo que vão fazer. É o que estão fazendo agora, paz e justiça. Quando o PT ganhou, o amor ganhou. Quando estava lá digamos lá no outro, eu não faço parte de partido, né? Nem de direita nem de esquerda. Eu faço parte do Senhor Jesus e da verdade das Escrituras. Faço parte do caminho que é Jesus. Eu sigo a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Agora, entre esquerda e direita, no sentido humano e político, eu não faço parte de nenhum. Ok? Faço parte, eu sou isento dessa situação, pois que eu prego e uso a política como exemplo, que nem esquerda nem direita está no caminho da verdade. Ambos estão indo para o abismo. E dentro desse abismo da política está a nova ordem mundial, a elite, os senhores do mundo, os donos do mundo, ok? E aqui eles na implantação, na 16ª do 666, diz paz e justiça às instituições. Agora, como eu disse, o PT acabou de ganhar as eleições, segundo eles, e então o amor ganhou, o amor venceu. Aqueles que eram da família, que era anti, né, as ideologias de gênero, era opositora à ideologia de gênero, era opositora às coisas deste mundo, dessa agenda, aqueles que eram contra essa agenda eram do ódio. Aqueles que eram contra o sodomita eram do ódio. Aqueles que eram a favor da família eram do ódio. Aqueles que eram a favor da liberdade eram do ódio. Mas agora chegou o amor. O amor, quem é o amor? O comunismo, o PT, que invade propriedade, que pode roubar para tomar uma cervejinha, que é a favor do casamento homossexual, que é a favor da ideologia, aliás, é a agenda deles, ideologia de gênero. É a ideologia deles de implantar e colocar um governo da nova ordem mundial. O presidente eleito, Lula, embarca no dia 14 para a COP27, que acontecerá no Egito. A participação de Lula na conferência sobre mudanças climáticas sinaliza o início daquilo que tende a ser uma guinada na diplomacia brasileira. Inclusive, o próprio Lula, em seus discursos, já falou a respeito da velha ordem que não deu certo. Não basta remover os escombros do modelo que fracassou. É preciso completar o parto do futuro. É a única forma de reparar tantas injustiças e de prevenir novas tragédias coletivas. E o próprio Lula também fala a respeito da nova ordem que precisa ser gerada. Temas que estão no centro de nossas preocupações: a crise financeira, a nova governança mundial e a mudança de clima têm um forte denominador comum. Ele aponta para a necessidade de construir uma nova ordem internacional sustentável, multilateral, menos assimétrica, livre de hegemonismos e dotada de instituições democráticas. Veja o vídeo aí, o Lula está sempre falando. Temos que implantar uma nova ordem mundial, um governo único. Então, meus queridos, essa aqui é a pauta 16 e já estão pregando isso alguns anos para cá. Paz e justiça. E a palavra diz: quando disserem a paz e justiça, a paz e prosperidade, virá repentina destruição. Está nas Escrituras. E eles já estão pregando isso: paz e justiça às instituições. E eles já estão pregando isso: paz e justiça às instituições. E daí no 17, vamos lá, 17 parcerias e meios de implantação.
parcerias com quem? Com o Estado, para a emenda e implantação de todas essas que Ori atrás. Então, meus queridos, estamos caminhando para a reta final. É a cartilha da ONU, é a cartilha do governo 666 da besta, do anticristo. Ela, por fora, você lendo assim, é um vaso maravilhoso, é um vaso, como se diz, é um vaso, irmão, meu Deus, é um vaso folhado de ouro, é um vaso com lindas flores, só que dentro delas existe o veneno. O vaso dentro, esse banhado a ouro, folhado a ouro, esse vaso, ele é oco e está cheio de podridão dentro. Está cheio de coisas que cheiram mal, fedem diante da narina do Senhor. Esse vaso é só aparência. Ele vai desbotar, ele vai sumir a sua camada de ouro, aquelas flores que são lindas, que são maravilhosas, elas vão murchar e o veneno vai exalar. E Deus vai pegar esse veneno, vai pegar toda essa sujeira, imundícia que está dentro desse vaso, porque ele vai perder o seu, ele vai ser desmascarado e Deus vai jogar no lago de fogo. Essas flores que estão ali são os tais iluminados que receberam a luz do portador da luz de Lúcifer, que são opositores a Deus, são os filhos de Belial, são aqueles que pregam tudo aquilo que é contra Deus. Está escrito que fariam isso, e que a besta fala isso, vai se opor tudo quanto que vem de Deus. A besta vai se opor vai se pôr contra todas as leis vinda do Criador, está escrito. Ele vai falar mal, ele vai blasfemar contra Deus, vai colocar a população, toda a humanidade contra Deus, dizendo que tudo aquilo que está na Escritura é mentira e não se precisa obedecer. E ele vai dar o aval às pessoas, ao pecado, ao sodomismo, ao lesbianismo, a toda espécie de pecado e mal. Ele vai validar o pecado, a imundícia. O próprio vai fazer isto, mas no final, a besta, o iníquo que vai nascer, usado por Satanás, vai acometer sobre toda a humanidade, vai exigir adoração, dizendo que eu sou Deus, mas com isso virá a repentina destruição e o juízo de Deus sobre toda a humanidade. Ok? Talvez eu não tenha expressado muito bem o que tenho falado, mas Deus tem visto o teu coração e vai te dar entendimento, intermédio do quê? Do Espírito Santo, que está para ensinar, que está para exortar e convencer você do pecado, em o nome do Senhor Jesus. E no nome de Jesus você vai receber o entendimento e ver essas coisas que estão acontecendo no mundo e obedecer aquilo que Jesus disse. Não podemos sair do mundo, mas se afaste do sistema, das coisas erradas. A palavra diz: sai do meio deles que praticam essas coisas, que crê nessas coisas, do mundo sustentável, não sei o que mais, não sei o que mais. Essas coisas são tudo mentira. Sai do meio da Babilônia, povo meu, diz o Senhor Jesus, e não seja participante dos seus pecados, para que não se incorra nas pragas que estão nas Escrituras, no livro da vida, o qual traz vida e traz morte, traz salvação e traz condenação. Ok? Então, tome posse da vitória em nome de Cristo. Tome posse da bênção. O próprio Deus diz a Israel, o próprio Deus diz a você em nome de Cristo, o seu Filho: eu coloco bênção e maldição diante da tua face. Receba a bênção, aceite a bênção para que te vá bem, ok? Essa é a mensagem que eu disse para você, mostrando a cartilha 66 da besta, a cartilha 66 política, ao qual os pastores estão contaminados. A maioria, 99%, estão contaminados, dizendo que nós devemos sim se envolver em política, que nós devemos estar sentados no meio dos escarnecedores, como está no Salmo 1, que não devemos estar, mas eles estão e diz que devemos sim, para que nós possamos então não deixar acontecer. E são opositores a Deus. Tudo aquilo que Deus diz que vai acontecer. Está lavrado, consumado e acabou. Mas eles dizem: não, nós devemos parar a obra de Satanás, nós vamos impedir a obra. E se envolve com a maçonaria, com
miticismo, com o engano do governo 66, que é política da besta. Amém? Paz e graça, a paz do Senhor a todos, e que esse ensino tenha te agregado conhecimento em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, que o Senhor Jesus vos abençoe para a glória de Deus Pai. Amém?